Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido na Escola Superior de Educação. O meu nome é Inês Pereira e conto com a vossa companhia durante a próxima meia hora. Com o tema Algoritmos da Educação entre Curtos e Longos Circuitos, o EIP, Encontro de Investigação e Práticas em Educação, reuniu investigadores, educadores, professores e estudantes. Este ano, o encontro promoveu um espaço de debate e partilha de práticas pedagógicas, políticas educativas e metodologias emergentes na área da educação, como a inteligência artificial. Hoje estamos a iniciar o 10º Encontro de Investigação e Práticas em Educação. Realiza-se já desde 2016, cada vez com um número mais significativo de participantes e, portanto, o objetivo, de certa forma, é promover aqui um momento de partilha de práticas feitas pelos nossos alunos, com os professores cooperantes que nos acompanham, mas também envolvendo outros investigadores e docentes de outras instituições que têm vindo a participar também no evento ao longo dos anos. O tema deste ano é Algoritmos na Educação entre Curtos e Longos Circuitos, porque temos refletido muito sobre o papel da inteligência artificial na educação. Uma outra preocupação, e que também vai ser abordada ao longo do evento, é a importância da educação relacional nas escolas e de como a comunidade educativa pode promover as relações saudáveis e também articular com a importância do pensamento crítico e da criatividade. Só se educa com exemplo. E, portanto, se eu quero suscitar a curiosidade nos meus alunos, eu só posso ser uma pessoa curiosa. Se eu quero desenvolver o amor pelo saber, o amor pela aprendizagem, eu tenho que demonstrar esse amor pelo saber e pela aprendizagem. Os alunos, as crianças, reproduzem aquilo que nós lhes mostramos, mas, sobretudo, aquilo que nós somos. A capacidade de espanto é, eu diria que, essencial. Cada vez que nós aprendemos qualquer coisa e que isso nos transforma, esse instante, esses segundos em que tudo ganha sentido, em que tudo parece alinhar-se com uma cognição profunda das coisas com que estamos a lidar, é essencial e ele representa a própria aprendizagem, não é? O receio quando integramos de uma forma superficial as tecnologias, eu acho que elas fazem sentido em contexto educativo. Aliás, não faz sentido não utilizarmos os recursos de um determinado tempo nos processos de aprendizagem e desenvolvimento desse tempo, mas estes recursos devem estar ao serviço de um conjunto de princípios, ritmos, propósitos que são os que são inerentes ao processo de aprendizagem. E nós sabemos que aprender é um ato ou é um exercício lento, é um exercício que precisa de perguntas, que precisa de dúvidas, que precisa de um diálogo interior entre aquilo que já sabemos e aquilo com que nos estamos a confrontar, e esse processo não se faz como prompt. E a tentação que poderemos estar a ter, em alguns casos, e alguns dos nossos alunos, é que, ao terem uma resposta dada por uma ferramenta de inteligência artificial, que isso per si significa um exercício de aprendizagem. Não foi. É preciso perceber o sistema operativo humano. E o sistema operativo humano é o relacional, é a nossa capacidade de estruturarmos relações significativas com outros. É importante sinalizar esta iniciativa da OCDE, este relatório Educar para o Florescimento Humano, que nos diz, entre várias outras dimensões, sublinha a importância de entender a educação como um espaço de florescimento humano, e onde as escolas, evidentemente, são o contexto onde isso acontece. E quando falamos de florescimento humano, estamos a ir à metáfora do jardim, daquilo que é capaz de crescer no seu tempo certo, que precisa de um conjunto de condições
extrínsecas para que cresça, para que se desenvolva, e isso é a educação, porque a educação sempre foi o tirar de dentro, neste sentido, o educere, não é? O que é que eu consigo tirar de cada um a partir daquilo que já tem e aquilo que vai adquirindo ao longo da vida. A escola não pode ser uma máquina, a escola não se pode ver como um conjunto de processos mecanicistas. A formação do professor não termina quando termina o mestrado, é apenas um ponto de partida e, portanto, promover este tipo de iniciativas tem também como objetivo que eles percebam que é fundamental, ao longo da sua carreira profissional, irem apostando na formação, na inovação, na atualização. É também importante para que os nossos estudantes consigam partilhar e assistir também àquilo que os colegas vão fazendo e, portanto, conseguimos também articular a formação inicial com a formação contínua, que é também um aspecto fundamental. O desafio aos professores neste momento é utilizar estas ferramentas para ir integrando no currículo, valorizando aquilo que já é feito, mas eventualmente utilizá-las em sequências longas de aprendizagem, em sequências em que a ferramenta, mais do que dar resposta, ajuda a estruturar o pensamento, a fazer perguntas, a construir sequências de aprendizagem que sejam enriquecedoras, em vez de nos dar uma espécie de fast food do pensamento, em que ficamos eventualmente saciados naquele instante, mas que o resultado não é muito positivo. Os professores desempenham uma missão completamente vital para o futuro de cada comunidade. E por isso não se trata de sobrecarregar mais os professores, pelo contrário, trata-se de, através desta perspectiva relacional, partilhar responsabilidades, partilhar esforços, poder convergir no essencial, ter uma aliança pedagógica que permite que, trabalhando juntos, consigamos melhores resultados, acreditando que a relação faz toda a diferença. E nesse sentido eu creio que precisamos de cuidar dos nossos professores, cuidar daquele que é a sua missão, o seu esforço, o seu empenho, animando-os a fazer o melhor que sabem e que podem em cada circunstância. Fomos à inauguração da exposição Denso, a 4ª edição da Mostra Cultural e Artística da região de Coimbra, que resulta de uma parceria entre o Instituto Politécnico e a região metropolitana de Coimbra. Com o tema Terras, esta mostra propõe uma leitura do território através da cultura, diversidade e singularidade da região. Esta exposição pode ser visitada no Centro Cultural Penedo da Saudade. Como é que eu vejo o Denso? Vejo como uma forma de unirmos o distrito, de unirmos concelhos, de unirmos instituições, mas e fundamentalmente de unirmos pessoas transversalmente no mesmo tema. E num tema que nos é a todos tão querido e que todos gostamos tanto, que é a cultura. A região tem características muito heterogéneas do ponto de vista da cultura, do ponto de vista dos hábitos, do ponto de vista das características de cada município, com territórios mais rurais, territórios mais urbanos. Esta mostra que temos aqui acaba por ser a simbiose e o encontro daquilo que é a realidade de cada território, que naturalmente não deixa de estar também marcada naquilo que é a produção cultural e, portanto,
É por isso também que a nossa região metropolitana é tão diversificada e também a oferta cultural é diversa. Não formamos apenas cidadãos com conhecimento técnico, queremos também formar cidadãos com conhecimento com base cultural e com base humanista. Portanto, não há boas pessoas sem cultura, sem humanismo e, naturalmente, não há bons profissionais sem bons ensinamentos técnicos. Eu acho que exemplos como este que temos aqui, aquilo que basicamente também consolida é esta vontade de potenciar a criação artística no território. E sabemos que às vezes é preciso um pequeno rastilho, uma pequena motivação para que as coisas aconteçam. E nesse sentido, iniciativas como esta mostra do Denso, acaba por contribuir para que a comunidade artística também se mobilize em torno de um propósito. Portanto, respondendo de uma forma mais direta, eu diria que a comunidade intermunicipal acaba por ser aqui a cola ou o cimento que junta as partes todas e que faz com que nasça também aqui uma mostra, um evento que tem características singulares. Acho muito interessante como é que os artistas nos desafiam a pensar o estado de alma no momento da execução daquela obra. E isso perturba-nos enquanto pessoas, faz-nos refletir e quando olho para uma tela, com certeza que não terei os mesmos sentimentos que terá quando olha para a mesma tela. E é isso que, de facto, a cultura tem de intrigante, é que desperta em cada um de nós sentimentos distintos. Portanto, resumindo, o que é o Denso é aquilo que todos nós precisamos e que, de diferentes formas, nos une na reflexão da expressão de sentimentos do artista. Fazemos o resumo da 4ª edição do Job Summit do Instituto Politécnico de Coimbra, um encontro que reúne estudantes e empresas num espaço dedicado ao networking. A iniciativa promove o contacto direto com o mercado de trabalho e teve lugar no Convento São Francisco, em Coimbra. Este ano o tema do Job Summit é Empowering Futures, portanto nós tentamos criar um painel de convidados que conseguissem trazer um bocadinho daquilo que os nossos estudantes também esperam, ou seja, eles querem um emprego, mas cada vez mais querem conseguir conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal.
Aqui os estudantes têm uma perspectiva muito melhor daquilo que são as dinâmicas profissionais, a própria interação que as empresas têm com os mesmos, algo que nas suas escolas não têm. As escolas encorajam sempre a fazer de certa maneira, mas aqui conseguem perceber também a postura das empresas. Aqui no Job Summit é uma grande oportunidade para conhecermos mais as organizações e o ambiente profissional. Sinto que aqui é uma boa forma de conseguirmos oportunidades também para crescer no âmbito profissional e também não só profissional e pessoal. Exatamente por causa disso, porque eu já estive do outro lado e sei quão importante foi para mim este primeiro contacto com as empresas, e isso faz com que para mim seja muito importante estar nestes eventos para, como empresa, vermos o que é que está a sair para o mercado e também para transmitir esses recém-licenciados o que é que o mercado está à procura do outro lado. Portanto, é uma ponte de ligação muito importante. Não tinha muitas expectativas para o Job Summit, mas agora que estou aqui estou a adorar, estou a conseguir conhecer imensas empresas e acho que no futuro vai me dar muito jeito, quando for para o terceiro ano, quando tiver que fazer um estágio curricular, porque estou a conhecer imensas empresas super diferentes e está a ser muito interessante. A Galeria Almedina do Museu Municipal de Coimbra acolhe a exposição Matéria e Argumento, com trabalhos de alunos da Licenciatura em Arte e Design da ESEC. Para visitar até ao dia 7 de junho, esta mostra apresenta peças desenvolvidas em contexto de aula, destacando processos como a experimentação, pesquisa e criação artística. Em primeiro lugar, a ideia é mostrar os projetos desenvolvidos ao longo do último ano no curso. Nós temos um protocolo, um acordo com o Museu da Câmara Municipal, em que fazemos uma exposição anual, um ano dedicado ao design, um ano dedicado à arte. E todos os anos, então, ou seja, de 2 em 2 anos, reunimos os melhores trabalhos de cada uma das áreas e fazemos uma exposição dedicada só a essa área. A ideia da exposição foi mostrar os projetos realizados ao longo destes 2 últimos anos, porque os projetos, todos eles, na sua grande maioria, têm um ponto em comum que é a capacidade de projetar, mas de perceber depois que o projetar tem uma consequência realizável, portanto concretizável. E então todos os projetos, ou a grande maioria dos projetos apresentados, demonstram a parte do projeto, portanto a parte conceptual e depois de materialização projetual, mas também depois a ideia de perceberem que projetar tem consequências, que é a materialização do projeto.
caso dos trabalhos do nosso ano, foi um trabalho que partia da ideia de fazer uma escultura a partir do esparguete, que era um material obrigatório. Ou seja, desde aí a ideia já era condicionada pelo material. O esparguete é um material muito sensível, porque realmente facilmente se parte. Nós tivemos de testar muito os pontos em que ele partia e também, por exemplo, no meu caso, a minha escultura, o esparguete foi cozinhado antes de ser usado. Ele foi cozinhado, depois foi secado para voltar a ser um material rígido e então é que eu desenvolvi o projeto. Ou seja, no caso eu tive algumas dificuldades relacionadas muito com a fragilidade do material, fora que o processo de cozer e secar novamente tornou-o ainda mais frágil. Então eu acho que isso foi realmente algo que me fez ter de reformular algumas partes do projeto e alterar algumas vezes o caminho e a direção que o projeto levava. Então, este projeto consistiu em basicamente pegarmos, eu vou falar particularmente dos vasos, pronto, que é o meu trabalho que está exposto. Surgiu a partir de uma reconstrução de vasos, porque eles estavam muito danificados e o nosso professor deu a proposta de nós os recuperarmos e darmos-lhe uma nova vida e talvez até uma nova funcionalidade. Este trabalho foi bastante desafiador porque nós tivemos que trabalhar com materiais que nós não trabalhamos no dia-a-dia. Eu, por exemplo, nós trabalhámos com arame de galinheiro e lã e fizemos uma técnica normalmente usada nos vasos de palha e pronto, nós tivemos que descobrir como é que se trabalhava com esse tipo de material, porque lá está, não são materiais convencionais como tintas e telas e pincéis. Pronto. E o facto de os nossos trabalhos estarem expostos é bastante importante para nós, porque assim temos reconhecimento e ganhamos uma nova visibilidade e podemos mostrar às pessoas como é que um simples material que está partido e como é que um objeto partido pode ganhar uma nova vida e pronto, fazer parte do dia-a-dia. Eu sinto que este trabalho, uma das importâncias que ele teve para o nosso processo de aprendizagem é aprender que muitas das vezes podemos formular ideias com materiais fora do esperado, porque criar protótipos a partir de esparguete não é uma coisa muito esperada em geral. Geralmente usa-se papel, cartão, capa-line, materiais mais comuns. Então acho que é muito nessa linha. E também tem a questão de podermos ter os trabalhos expostos, que claro, dá uma importância diferente ao nosso esforço e ao nosso trabalho para alcançar aquele objetivo. Nós pretendemos que os alunos percebam que existe uma metodologia de projeto, portanto há uma série de passos que devem seguir, mas que os projetos depois também têm que ter uma capacidade ou têm que perceber a distância que vai entre a ideia no papel e a sua concretização física e perceber como é que o resultado final muitas vezes difere e tem que ser ajustado ao projeto e vice-versa. Obrigada pela vossa companhia nesta edição. Na próxima sexta-feira estamos de volta com mais novidades. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho online e rever os programas na RTP Play. Tenham uma boa semana.